Agora sim, a gente conversa com o ex-governador da Bahia e atual senador do estado, Jacques Wagner, sobre o cenário político aqui na Bahia e também no Brasil, na corrida para o segundo turno nas eleições deste ano. Senador, já está na linha, seja muito bem-vindo ao programa De Olho na Cidade. Bom dia, Emerson Miranda, bom dia a toda a equipe técnica aí da Rádio Líder 96 FM, 96,5 FM aí de Camaçari, região metropolitana. É um prazer falar no De Olho na Cidade com todo o povo que nos acompanha através da Líder FM. Senador, o prazer é todo nosso. Eu gostaria de começar então te perguntando como você avalia a mudança na postura de Neto, que na eleição passada declarou voto a Bolsonaro e nessas eleições demonstra aí um aparente afastamento. Olha, sinceramente, Emerson, eu acho, não sei nem que termo usar, mas na verdade eu acho incrível, totalmente fora de lugar, alguém que pretenda ser o governador de um estado com a importância da Bahia e diga que não tem posição sobre a questão nacional. Como é que não tem posição? A distância entre o presidente Lula e o atual presidente é quilométrica em termos da Bahia. O Lula foi o presidente que trouxe para cá 5 universidades federais, que trouxe mais de 30 pontos de escola técnica, que me ajudou a fazer a Via Expressa. A Dilma me ajudou a fazer o metrô encalacrado há mais de 14, 15, 16 anos, na mão do grupo que governava a Bahia há 40 anos e que quer voltar agora na figura do ex-prefeito. Eu, sinceramente, acho que a postura do ex-prefeito é aquela postura do torcedor que só quer aplaudir o time que vai ganhar. Vai com 2 camisetas dentro da mochila pro estádio, aí quando vê quem vai ganhar, bota a roupa desse. Então, para mim, não é uma postura correta, não é um bom exemplo para a população. Evidente que ninguém é obrigado a votar no mesmo candidato, do mesmo partido para presidente. Nós mesmos já apoiamos várias outras pessoas que não do PT. Agora, o cara é de um partido. O partido dele tinha candidata. Ele sequer trouxe a candidata para cá. Trouxe o PDT para a aliança dizendo que ia apoiar o candidato Ciro. Depois deu as costas. Então ele é o tipo pungador, oportunista. Não, deixa eu ficar quietinho aí que eu posso ganhar voto dos 2 lados. Na minha opinião, essa coisa não é aprovada pela população. É óbvio que a população quer sua liberdade, mas repare, o próprio avô dele, que é um inspirador desse grupo, que ele hoje representa, com mais de 40 anos de governo na Bahia, apesar dele se dizer uma novidade, eu digo sempre, ele é novo de idade, mas ele não tem nada de novidade. O estilo dele a Bahia já conhece e, na minha opinião, não quer mais. Nem empresário, nem imprensa, nem a classe política, nem o judiciário, que era um estilo do mandão. Eu mando em tudo. Você sabe do que eu estou falando, os empresários sabem do que eu estou falando. E o estilo dele é igual. É o mesmo estilão. Aqui tem rei, quem manda sou eu, quem quiser que obedece. É só você ver, Emerson, no grupo da gente, que eu considero uma família política, vários partidos cresceram. Do lado dele, qual partido que cresce? Eu só vejo decrescer, só cresce o dele. Só coça para dentro. Então, para mim, essa postura de dizer, não, para mim, tanto faz, isso aí é a diferença entre fome e comida no prato. Tanto faz é a Bahia com ou sem estrada. Tanto faz é a Bahia com ou sem metrô. Então, eu acho um absurdo. Para mim é, como eu disse, oportunismo. É pongar, como ele tentou pongar nas obras do governo do estado em Salvador. E eu acho que isso não vai longe. E é por isso que no primeiro turno, nós praticamente quase ganhamos no primeiro turno. Jerônimo, que não era conhecido, como eu não era em 2002, como o Rui não era. Em 2014 chegou lá com 49,5%.
E, sinceramente, com humildade, que ainda estou trabalhando até domingo, eleição a gente ganha quando fecha a urna e não antes. Estou pedindo a todo mundo sandália da humildade. Exato. Vamos trabalhar, não vamos ofender, não vamos xingar, vamos dialogar. A política não foi feita para agressão, política foi feita para convencimento. Olha, senador, agora falando sobre segurança pública, a imprensa, de maneira geral, falando agora sobre a segurança pública, a imprensa, de maneira geral, tem batido muito, né, na política de segurança pública do Estado, como a campanha de Jerônimo espera contornar isso a menos de uma semana para as eleições. Ô Emerson, deixa eu lhe dizer, a população julga o governo, julga o político, não pelo problema em si, mas pela postura do governo frente ao problema. Aí eu vou lhe dizer que a gente dá de 10 no grupo do ex-prefeito, porque quando eu cheguei aqui não tinha vaga em presídio. Eu mais do que dupliquei, eu e Rui, mais do que duplicamos o número de vagas de presídio. Quando nós chegamos aqui, a polícia, pode perguntar a qualquer policial daquele tempo, andava com os carros calhambeque, tudo caindo aos pedaços, tudo quebrado, sem combustível. Às vezes o policial botava combustível no bolso para não ter que empurrar carro no meio da rua. Não tinha colete à prova de bala para todo mundo. O armamento era 38. Vá perguntar lá agora, a estrutura física e mesmo salarial, nunca é o salário ideal. Aquela HP5 que era da demanda antiga que eu paguei, as promoções que foram feitas, veja a condição de trabalho agora com as câmaras, foi uma licitação de 800 milhões. Então, segurança é um problema, dos mais sérios que nós temos, no mundo e no Brasil inteiro. E nós estamos trabalhando, trazendo tecnologia das câmaras, trazendo os maiores entendidos nisso aí, dando condição de trabalho para os policiais e seguramente vamos colher o resultado. Agora, para quem está de fora, é fácil só ficar falando. Eu fico perguntando, diga aí, cara página, nos 40 anos de vocês, o que vocês fizeram pela segurança? Coronel tinha medo até de abrir a boca, porque tinha que só dizer amém ao então governador. Essa que é a realidade. Não tinha nem a capacidade de decidir. Pergunta a eles qual é o colete de bala que eles usavam, qual que eles usam hoje. Então não venha falar aqui se você não tem história para contar. Eles não têm história para contar. Eles ficam falando de educação. Claro, se eles tivessem me entregue a educação melhor do que me entregaram, com a Bahia de Rui Barbosa, com a Bahia de Anísio Teixeira, com o maior número de analfabetos do Brasil, a maior carência de casa, por isso que eu fui campeão do Minha Casa Minha Vida, o maior número de lares sem assistência de água, por isso eu lancei o Água para Todos, e Rui tocou, é o maior investimento da história da Bahia de água e esgoto, 18 hospitais novos feitos. Aí você está falando da regulação, quantos hospitais você fez? Fez um metropolitano aqui, Salvador nem maternidade não tem. Tivesse feito no tempo deles alguns hospitais, porque o último vim foi Valdipides que fez. Então é muita conversa fiada. E o povo não é besta. O povo vai enxergando, eu sou preparado. A maior preparação de um governante é ter sensibilidade para o problema do povo. E essa aí, Jerônimo, dá de 10 nele. Porque ele não conhece o drama do povo, não pisa o chão que o povo pisa, desconhece a própria Bahia, porque ele não conhece o interior da Bahia, ele conhece Salvador. Então, eu acho uma vergonha, para dizer a verdade, alguém ser candidato a governador da Bahia e dizer, eu não tenho posição sobre presidente. O avô dele era mais macho que ele. Apoiou Collor, foi até o final. Apoiou Ciro naquele ano, foi até o final. Mesmo os dois perdendo. Mas teve posição. Que o pior político é o que não tem posição. E ele é desse tipo. Eu vou onde der certo para mim. Era candidato em 18. Ih, rapaz, aqui não vai dar não. Rui vai ganhar. Zé Ronaldo, pega essa bucha de canhão aqui para mim. E o cara sai da prefeitura de Salvador para pegar uma bucha de canhão. Pelo amor de Jesus Cristo. Então eu tô muito tranquilo, muito seguro.
Jerônimo é um menino, eu chamo de menino que é bem mais novo que eu, muito bem formado, é um vencedor, é um típico baiano que sai do interior de família simples e pelo seu próprio suor, seu próprio esforço, se forma em engenheiro agrônomo, é professor concursado da Universidade Estadual de Feira, foi um avião em Brasília trabalhando com Dilma no povo da agricultura familiar, foi quem ajudou a escrever o programa de governo de Rui em 14 e em 18, foi o cara que levantou a agricultura familiar com cooperativas, e agora já começamos a levantar a nota do IDEB e estamos aí com essa beleza, esse santuário que são as escolas de tempo integral, 240 que estão sendo construídas. Então tem muita confiança nele, não é um caba vaidoso, é um cara que entra na política como nós da escola de Lula, que entra para servir a população, e tenho certeza que ele vai ter muito sucesso, que foi esse o resultado de domingo na urna. Senador, o candidato Jerônimo Rodrigues tem faltado aos debates com perspectiva de ir para o da TV Bahia. Não existe uma preocupação do eleitor enxergar essas ausências negativamente? Olha só, ele foi em todos os debates do primeiro turno, tá certo? O segundo turno, por ser mais curto, a dedicação, ele está fazendo uma jornada que eu não vou dizer mentir não, eu não tenho pique. Vai ele e Rui. Domingo mesmo chegaram aqui 2 horas da manhã de rodar o Recôncavo. Segunda, 7 horas da manhã, ele estava numa rádio dando entrevista. O que acontece? Você, para ir para um debate, você tem que tirar um candidato da rua 2 dias. O dia anterior ao debate e o dia do debate. Dia do debate para poupar a voz, treinar, descansar, e o dia anterior para você dar uma de governo, releio. Sim. Se a decisão se ele irá ou não nesse último da TV Bahia. Agora eu estou preferindo botar ele para rua. Hoje, por exemplo, ele está indo, hoje não, amanhã, está indo lá para o Oeste, São Desidério, acho que Barreiras, para fazer, quer dizer, é muita coisa para vencer. É óbvio que o debate tem seu papel. Ele foi em várias, como você diz, sabatina, entrevistas sozinho. Teve o debate com o ex-prefeito na TV Bahia, que foi o único que o ex-prefeito foi. Exato. Agora, como ele achou que ia ganhar no primeiro turno, não ia a debate. Agora que saiu em segundo lugar do primeiro turno, quer ir em tudo que é debate, para ver se aparece. Eu vou ver a decisão dele, mas a decisão está pautada exatamente pelo fato de ser uma agenda muito intensa do interior. E querendo ou não, você sabe que o debate é mais hermético, né? Pela hora tal, acaba ficando mais fechado a um público menor. Então, vamos ver qual é a decisão da direção da campanha dele. Mas eu não tenho maiores preocupações com isso não. Acho que o povo está conhecendo o Jerônimo, está rodando muito, ou em Salvador, no interior, e vamos ver qual é a decisão que ele vai tomar. Certo. Antes da definição do nome de Jerônimo, se especulava muito que o senhor iria entrar no pleito ao governo do Estado. De fato, houve essa possibilidade, senador? Não, na verdade, quer dizer, entre eu e Rui, nunca houve essa possibilidade. Eu, desde que deixei o governo, disse para o Rui, vamos preparar uma pessoa para lhe suceder. Eu não acho correto ficar nesse ping-pong. Era eu, vai para você, volta para mim. Fica aparecendo esse negócio desses grupos antigos, porque, por exemplo, no grupo antigo do qual faz parte o ex-prefeito, mudava o nome do governador, mas quem continuava mandando era o avô dele. Concorda comigo? Todo mundo sabe disso. Sim. Não era o governador. Como eu acho que acontece hoje na prefeitura. Acaba que o prefeito senta lá, mas quem manda, me parece, é o ex-prefeito. Então, eu disse a Rui, eu não concordo com essa coisa de bate e volta. Vamos preparar um outro nome. É óbvio que eu sei, graças a Deus eu saí bem avaliado do governo, tenho relação muito boa com deputados, com os prefeitos. Então, todo mundo do PT, de outros partidos, não, tem que ser você, tem que ser você. E eu briguei para a gente renovar.
É por isso que atrasou um pouco realmente. Jerônimo devia ter sido apresentado ainda em 2021, lá para julho, para começar o nome a ser trabalhado. O nome foi apresentado atrasado, mas graças a Deus o grupo é muito unido, muito forte. O grupo hoje está com mais de 350 prefeitos, banda B, militância de vários partidos, e a gente conseguiu superar essa deficiência no atraso. A verdade é que ele chegou na frente, bem na frente no primeiro turno. Na minha opinião, hoje ele já é conhecido, eu diria, não por toda a população, mas acho que ele já ultrapassa talvez 70% de conhecimento da população. E é por isso que a votação dele foi crescendo, que as pessoas não sabiam que é ele. Quer ver a cara do candidato, é simpático, não é? Sabe falar, não sabe falar, tem coisa para dizer. E ele é um jovem cheio de proposta. Sim. Essa escola de tempo integral é a ideia dele, as coisas todas da agricultura familiar foram construções dele. Como eu já disse, o próprio programa de governo de Rui foi ele que coordenou os dois de 2014 e 2018. Eu tenho certeza que a Bahia vai se alegrar a partir do ano que vem com o Jerônimo governador e Geraldinho de vice, porque também nós temos um vice com muita personalidade. Essa aqui é a verdade. Foi uma grande aquisição que a chapa teve, um cara também de muita energia como o Jerônimo, simples, trabalhador, não para, roda Salvador inteiro, conhece muito a capital, porque já é pela segunda vez presidente da Câmara Municipal de Salvador, e trouxe para a chapa esse casamento perfeito. Jerônimo, nascido no interior, Geraldinho da capital, vereador, ou seja, eu sinto que os vereadores se sentem orgulhosos de ter como vice um vice-vereador. Isso para mim, fico muito feliz, porque a gente aqui conversou muito com o MDB para ter essa aquisição e sinceramente acho que para nós foi excepcional. Traz energia para a chapa, é um cara que está sempre disposto a um abraço, a um sorriso, a um aperto de mão, e ele mexe realmente com a cidade de Salvador. Creio que no segundo turno nós teremos desempenho melhor ainda que no primeiro em Salvador. Certo, agora indo para o cenário nacional, como você avalia a postura do TSE sobre esses direitos de respostas e os impedimentos da campanha de Lula de utilizar falas que de fato foram ditas por Bolsonaro? Olha, eu acho que o TSE tem um papel de fazer uma eleição ser decente e equilibrada dentro da lei. O cara não pode ficar usando a televisão para mentir. O cara pode até criticar, porque esse é o papel do adversário. Ninguém vai dizer que o adversário é lindo. Sempre vai dizer que ele tem defeito, que não deixou de fazer isso ou aquilo. Agora, o cara fica enchendo de mentira e depois fica reclamando. Aqui, na verdade, no primeiro turno, Emerson, aconteceu a mesma coisa. A campanha do ex-prefeito usou muita mentira, invadiu, aliás, muito tempo dos estaduais e começou a tomar caceta do TRE, porque a lei é clara. O tempo de televisão do governador é do governador. O do deputado é do deputado. Pode botar foto do seu governador no fundo, como a gente fazia, mas não na frente, dividindo espaço com um candidato a deputado. Eles foram insistindo no erro, nós entramos com tudo isso e o tribunal reconheceu. Ele achou que era parcialidade do tribunal, foi ao TSE e tomou outra derrota no TSE, que disse que não tinha nada disso. Depois tentou tirar o desembargador, que disse que o desembargador Cafezeiro estava trabalhando por lá de cá. Ele foi lá, se defendeu, também não deu em nada. Então o problema é o seguinte, é aquele viés autoritário. O cara acha que manda na justiça. Eu acho que eles fizeram essa conta, ou ele ou o advogado dele, que tinha maioria segura no tribunal e que podia respeitar a lei. E aqui fica, inclusive, meus parabéns a todos os magistrados, particularmente ao presidente Roberto Franco, pela condução que ele teve
Porque é duro, às vezes. Cara aí, E bateram com a cara na parede, que o tribunal viu que não era nada disso. Ele é que estava errando e por isso pagou o preço. Olha, senador, a gente tem acompanhado uma participação ativa da Simone Tebet na campanha de Lula. Inclusive, imaginávamos que seria um papel a ser desempenhado por Ciro Gomes. Cadê o Ciro Gomes na campanha? Rapaz, eu não sei, estou sem o telefone dele, não tenho a menor ideia onde é que ele está, nem quero sugerir onde é que ele esteja. Bom, pelo menos ele declarou que dá apoio ao Lula. Sim. Eu acho que já foi uma postura positiva. O PDT também declarou apoio ao Lula, mas eu concordo com você. A Simone Tebet está tendo uma postura muito mais proativa, porque ela sabe que, apesar de ser de outro partido, ter outras ideias, e eu convivo com ela lá no Senado da República, que ela é senadora, evidentemente que ela sabe que o que está em jogo é outra coisa. Sim. O Brasil não aguenta 4 anos desse desmando, desse desgoverno. Ô Emerson, eu sou senador, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Eu converso muito com embaixadores e embaixadas de todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, a China, a Rússia, passando pela Europa. E é uma tristeza ver a dimensão que o Brasil tinha nos tempos de Lula e Dilma lá fora, que não tinha uma reunião importante sobre qualquer coisa na Organização Mundial do Comércio, na ONU. Essa aqui é a verdade. Sim. O Brasil não. Ô, senador, a gente está tendo um problema com a sua linha, você me escuta? Tá dando uma interferência, a gente não consegue compreender o que o senador está falando. Se puder religar, desligar e fazer novamente uma ligação aí para ele continuar com o raciocínio dele, a gente segue aqui com a entrevista com o senador. A gente está tentando, então? Pronto, a gente está conversando então com o ex-governador da Bahia e atual senador. Pronto, agora sim, pode continuar. Não, então, na verdade, nossa imagem lá fora foi muito maculada. Então, o Brasil não pode mais ter 4 anos desse modelo que está aí. Pelo amor de Deus, é um presidente que não tem solidariedade humana. Ô Emerson, tem uma liturgia do cargo. O cara não pode sentar na cadeira do presidente e ficar falando os impropérios que ele fala, as ofensas que ele faz. Lá fora, é o que eu estava dizendo, hoje o Brasil não é convidado para nenhuma reunião importante internacional. Uhum. Eu diria até que há uma ansiedade do mundo inteiro de voltar o Brasil a ter um governo, vou chamar assim, equilibrado, democrático, que possa conversar, porque todo mundo sabe que o Brasil não é qualquer democracia, não é qualquer país. Nós somos a maior democracia da América Latina. Sim. Uma das maiores do mundo ocidental. Então a gente precisa ter lideranças aqui que construam, que liderem na América do Sul, na América Latina, positivamente. Então eu acho que o papel da Simone é esse. Ela sabe que o Brasil não aguenta mais e fez a campanha dela, acabou saindo até em 3º lugar, na frente do Ciro, apesar de ter sido lançada muito tarde, e agora está cumprindo o papel que eu acho correto. Como vários outros, que não são petistas, mas são democratas e sabem que a democracia e a estabilidade estão ameaçadas. Exato. Então ela está fazendo um papel que eu acho bonito, cresce na opinião pública, cresce no conceito de todos nós, e eu só tenho a dar os parabéns a ela.
Senador, durante os debates, muitos eleitores do PT se perguntavam por que Bolsonaro não era interpelado sobre questões como as rachadinhas, os cheques na conta da primeira-dama, as compras de imóveis em dinheiro vivo. O Lula levantou algumas questões no último debate, mas a sensação geral é que ele poderia repercutir mais. Como você vê essa dinâmica? Olha, é uma questão de decisão do candidato. Eu tenho certeza que o Lula prefere debater questões que digam respeito ao povo, e não ao povo que eu digo ao interesse do povo: saúde, educação, emprego, salário, valorização do salário mínimo, casa, água, tudo isso que interessa à população, em vez de ficar baixando o nível para essas coisas. Isso aí tudo o povo já sabe. Eu acho que está para lá de divulgado: 51 imóveis comprados em dinheiro, cheque na mão da primeira-dama. É que às vezes eu acho o seguinte, que tem um grupo que vota nele, independente da ruindade dele, sabe, mas fica fingindo que não está vendo para votar. Não sei se identifica com ele, não sei o que é. Então eu, por exemplo, prefiro sempre ir para o alto nível, para debater os temas de interesse da sociedade. Sim. Eu creio que por isso que o presidente deu umas estocadas, mas não ficou prisioneiro dessa questão, vamos dizer assim, mais do ataque aos erros do lado de lá. Senador, a gente já está chegando ao finalzinho, mas antes eu tenho ainda duas perguntas. É inegável o desempenho de Lula durante as entrevistas, mas esse desempenho não reflete nos debates. Na sua avaliação, o que se deve a essa diferença? Olha, na verdade, teve um debate que ele foi, que ele estava, na verdade, muito estourado. Por isso que eu estou falando, o cara para ir a um debate, eu já fui a vários debates, que eu fui candidato a governador 3 vezes. Em 2002 eu não me elegi em 2006 e 2010. E, portanto, fiz 3 ciclos de debate nessas eleições. Você, para ir para um debate, eu, por exemplo, parava no dia anterior. Desde manhã não tinha atividade, ficava em casa, vendo filme, vendo televisão, estudando material, sem biritar, tomando só água, comendo leve, para você chegar inteiro no debate, que a cara também ajuda, a voz tem que estar boa. Agora, o cara, por exemplo, trabalha até ontem meia-noite e hoje vai para debate, vai chegar estourado. Eu acho que no primeiro debate ele chegou lá cansado. E por isso que, na minha opinião, talvez o desempenho dele não tenha deixado os torcedores dele, mesmo outros, satisfeitos. Mas, na minha opinião, também está consolidado o que ele representa. Quando me perguntam como vai ser o governo do Lula, eu digo, gente, o Lula não é um extraterrestre que está descendo de Marte para vir governar o Brasil. O Lula tem uma história política longa. Foi deputado federal constituinte, foi criador do PT e, principalmente, foi presidente da República durante 8 anos. As posturas dele, a seriedade dele em relação às questões financeiras do Estado, o foco dele no social, o carinho dele pelo povo mais simples, é uma coisa que já faz parte da história e do currículo dele vivido, não escrito. Então eu acho que as pessoas sabem o que ele representa. Que ele representa prosperidade, segurança, paz, que vai sempre defender. Ele, mesmo na área internacional, Emerson, várias vezes ele foi fundamental, negociou para evitar conflito em vários lugares. E no fundo o mundo sente falta dessa liderança que pode ajudar. Como ele disse, se eu tivesse no papel de presidente, eu já tinha entrado pelo meio a tentar uma solução para essa guerra, triste guerra entre Ucrânia e Rússia, que não tem mais sentido, entendeu? Você ficar matando inocente por conta de disputa política. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o que está na cabeça do povo é o exemplo deixado. Mas concordo com você, tem dia que o jogador entra em campo, faz 3 gols, tem dia que perde 4. Então, é da vida. Tem dia que você brilha mais, tem dia que você brilha menos.
Uhum. Senador, só uma última pergunta antes da gente encerrar. É nítido que a campanha de Bolsonaro tem investido muito em anúncios nas redes sociais, principalmente no YouTube, ao contrário de Lula. Por que a campanha de Lula insiste em supercomícios, não corre o risco de estar se falando apenas para a bolha? A forma de fazer campanha eleitoral de Bolsonaro me parece um pouco mais contemporânea. Como você vê esse ponto? Olha, a gente tem usado, agora eles usam muito mais. Bom, tem muito robô enfiado pelo meio, né? Tem muito fake news. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar também a nossa rede. Uhum. O programa de televisão, querendo ou não, na minha opinião, mesmo com tanta presença das redes, ainda é o elemento que mais populariza o candidato e a campanha. Mas eu concordo com você, quer dizer, eu, por exemplo, usava muito menos rede do que Rui usa. Rui é muito mais antenado na rede. Uhum. Jerônimo será a mesma coisa. E eu concordo com você, cada vez a gente tem que se apropriar mais desses meios de comunicação que hoje, vamos dizer, interferem. Você vê que não são poucos, são muitos influenciadores importantes que estão exatamente nesse circuito que você fala, gente que tem milhões de seguidores, e uma grande parte deles, evidentemente que não todos, mas muita gente desses influenciadores Sim. já dedicaram, já fizeram entrevista com Lula que deu 1 milhão de acessos, quer dizer, é um negócio de doido, ou seja, ele realmente quando entra nesse circuito da rede, ele rebenta. Ele ultrapassou em muito a participação com o atual presidente. Mas a crítica sua é sempre bem-vinda. Eu acho que a gente tem que otimizar, fazer a rede. Evidente, só para você ter uma ideia, de doação para a campanha do Lula, pelo que eu vi, doação de pessoa física foi 1 milhão. Na do Bolsonaro foram 65, se não me engano, milhões ou 60 milhões, não sei o número, mas um número muito maior. Caramba. Então ele tem um grupo de barões aí do dinheiro que acham que são simpatizantes dele. Isso também conta, né? Porque você sabe que tudo isso custa caro. Eles para botar robô lá fora, é tudo dinheiro ilegal por debaixo do pano. Então, eu acho que isso conta. Mas você está correto, a gente tem que cada vez mais bombar nas redes, nessas novas formas de comunicação, até porque a juventude, que é uma parcela fundamental, que é o futuro da nação, é muito ligada nisso. E eu fico feliz de ver tantos artistas importantes cantando, fazendo música, dando declaração a favor de Lula, até de Jerônimo, Caetano deu também, a Anitta, os influenciadores de maior renome nacional, apoiando o Lula exatamente pela questão que ele representa a liberdade de expressão e a democracia. Certo. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no programa De Olho na Cidade. Um prazer falar com você. Olha, o prazer foi tudo meu, Emerson. Eu agradeço a direção da rádio, a toda a equipe técnica, a todos vocês que nos acompanharam, na minha querida Camaçari, em toda a região metropolitana. E vamos ver se damos uma virada aí, hein? Eu estou querendo ganhar em Camaçari, com Lula e com Jerônimo. Precisamos ganhar com o Jerônimo aí também, que Caetano merece, Ivoneide merece. E eu também peço por mim, já que eu considero meu nascimento político aí em Camaçari. Boa sorte. Obrigado, um abração para todos.